Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Aleluia. Eu já gostaria de dizer que vocês são doutores e doutoras. Amém? A pastora sabe que eu recebo as pessoas lá no GC dizendo: bem-vindo, doutor, bem-vindo, doutora. É muito importante que a Igreja do Senhor crie essa vontade de profetizar sobre a vida das pessoas. A palavra do Senhor ela é bem clara quando ela diz que a palavra tem poder. E nós somos aqui a extensão do reino de Deus. Nós somos aqui a extensão do Senhor Jesus. Então, declare sobre as pessoas coisas boas, declare sobre os seus irmãos bênçãos e vitórias, porque é assim que o Senhor deseja. Aleluia! Me foi dada uma missão hoje de trazer a palavra do Senhor. E aí, alguns dias atrás, como a pastora falou, ela sonhou com esse momento. E eu me senti muito maravilhado. A minha primeira ministração da palavra do Senhor foi aos 9 anos de idade. Eu lembro que naquele dia eu preguei sobre um versículo que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E naquele momento eu estava muito nervoso, e o Senhor Jesus mandou um missionário que passou uma semana lá na igreja, e ele ficou o tempo todo do meu lado, dizendo: olha, eu estou aqui, qualquer coisa, fala comigo, eu te ajudo. Hoje, de lá até aqui, eu conto com a ajuda do Espírito Santo. E eu peço a você também, que não somente agora, mas sempre, conte com a ajuda do Espírito Santo. Quando Jesus ele subiu aos céus, ele disse assim: eu vos enviarei o Consolador. E este Consolador está aqui hoje, para te receber, para te fazer sentir mais do poder de Deus, para fazer você conseguir sentir a plenitude de Cristo na sua vida. E é justamente o tema da palavra de hoje, que é vivendo a plenitude de Cristo. E às vezes nós falamos tanto sobre plenitude, e algumas pessoas ficam naquela dúvida: mas o que seria essa plenitude? Se nós formos buscar no dicionário a palavra plenitude, ela significa o estado do que é íntegro, do que é completo, do que é inteiro, do que é abundante, o estado do que é cheio. Então, meus queridos, que nesta noite e a partir de agora, que você seja inteiro da plenitude de Cristo, que você seja completo da plenitude de Cristo, que você seja cheio da plenitude de Cristo. Aleluia! Abundante da plenitude de Cristo, porque é o que Ele quer para nós. Ele quer que nós conheçamos a verdade. Ele quer que nós venhamos a buscar o reino de Deus cada vez mais, para que a nossa mente não fique fraca com as coisas deste século. A palavra desse texto base, você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Filipenses, no capítulo 1 e o verso 21. Aleluia, Filipenses capítulo 1 e o verso 21. A primeira parte deste versículo fala algo muito importante. Fala algo do sentimento que Paulo queria expressar naquele momento. E se nós analisarmos a vida daquele homem, nós podemos também desejar isso para a nossa vida. A palavra do Senhor fala lá, a primeira parte: porque para mim o viver é Cristo. Aleluia! Nós podemos observar nas Escrituras a história de Paulo. Era um homem que perseguia os pregadores do Evangelho, os anunciadores das boas novas. Se ele ouvisse falar que alguém que estava pregando o Evangelho do Senhor em tal lugar, ele ia até essa pessoa para perseguir e matar, porque ele odiava os crentes. Nós podemos perceber que um dia Paulo também encontrou Jesus. Porque, na verdade, assim como nós, para Paulo, o Senhor já tinha algo reservado para ele. Nós aprendemos que o Senhor quem nos escolheu e não nós quem o escolhemos. Antes de tudo,
Ele já tinha reservado algo para nós no futuro. E quando Paulo conheceu a verdade, ele foi liberto através do conhecimento do Senhor. E aí ele começou também a pregar essa palavra, uma palavra de libertação, uma palavra de renovo. E ele padeceu, ele sofreu, ele soube exatamente, eu acredito que um pouco mais, o que aquelas pessoas que pregavam o evangelho sofriam, enquanto ele os perseguia. Mas, em momento algum, ele desistiu. Nós podemos ver que aquele homem perseverou, aquele homem lutou, mesmo que às vezes ele fosse preso. Mas enquanto ele estava preso, ainda assim, ele orava ao Senhor, ele entoava louvores a Deus, porque ele sabia, lá no seu ser, no seu coração, que para ele, viver era Cristo e o morrer era um lucro. Então, que a igreja do Senhor possa pensar dessa forma também. Às vezes nós nos apegamos muito às coisas deste mundo, às vezes essas coisas acabam nos corrompendo, tirando o nosso pensamento do Senhor. E assim como este homem, que sabia que para ele morrer era lucro, porque ele queria viver com Cristo, porque ele sabia que havia uma herança, que há uma herança, que é incorruptível. Aleluia! E ela está lá nos céus. E Cristo a reservou para nós. Amém? Para entendermos como podemos viver a plenitude de Cristo na nossa vida, nós vamos estudar alguns pontos. E o primeiro desses pontos é a quem pertencemos. Às vezes nós pegamos, até nós mesmos nos pegamos em momentos da nossa vida que talvez sejam difíceis, e às vezes pensamos, Senhor, a quem eu pertenço? Em Romanos, no capítulo 14, versículo 8, está escrito: se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Assim, irmãos, quer vivamos ou morramos, pertencemos a Cristo. Aleluia! Então, eu quero que você tenha essa convicção nessa noite, de que nós pertencemos ao Senhor. Até mesmo da criação do mundo, o Senhor fez o homem, fez a mulher e fez todas as coisas. Depois que o homem se corrompeu pelo pecado, e Deus ficou pensando, algo tem que acontecer. A humanidade está corrompida, a humanidade está perdida nos seus delitos. Então Cristo se doou sua própria vida para que você pudesse ter de novo essa conexão com Deus. Aleluia! Nós somos, querido, então, propriedade de Cristo. Lá no versículo 9 diz assim: pois foi para isso que Cristo morreu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, não devemos ter medo do julgamento do mundo. Não devemos ter medo de mostrar nossa identidade de filho. Não devemos ter medo de proclamar o Evangelho, de se portar como um verdadeiro adorador, de se portar como um cristão. Não é fácil, mas é possível. Porque Cristo está nos ajudando todos os dias. Quantas vezes você não passou por dificuldades e às vezes você pensou, é agora, é aqui, eu vou desistir. Mas o Senhor te ajudou, Ele te levantou para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia! Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, lá a primeira parte diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus, meu irmão. Aleluia! Foi para isso que Jesus te conquistou, foi para isso que Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Há um cantor e compositor que será conhecido no mundo pelas suas canções. Eu já profetizo isso sobre a vida dele. Na sua canção ele canta assim: eu tenho as suas digitais, ó oleiro, aleluia! As suas marcas celestiais estão em mim. Aleluia, irmãos. Amém.
Você tem a marca, você tem a digital do Senhor na sua vida. Não negue quem você é, foi para isso que Cristo te conquistou. Aleluia! Às vezes nós nos pegamos e dizemos assim, mas é difícil viver nesse mundo e pregar o Evangelho, se portar como servo de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, o verso 19, está escrito, olha, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. É por isso que, ao olharmos lá fora, às vezes nós somos apontados, às vezes as pessoas olham para nós e ficam duvidando, é crente mesmo, bora ver se é crente. Nós devemos entender que Cristo nos escolheu e somos um povo separado pelo Senhor. Devemos deixar para trás toda impureza, todo ódio, idolatria, inveja, prostituição, todos os demais pecados, porque eles nos distanciam de Deus. E são características da velha natureza do homem. Jesus disse ainda mais, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, ele odiou a mim. E ele nos escolheu primeiro e nos nomeou e nos deu a ordem de ir e dar fruto, a fim de que o nosso fruto permaneça. Amém? Então vá, proclame o Evangelho. Você já sabe que pertence ao Senhor. E aquele que pertence ao Senhor não tem medo de se portar como obreiro aprovado, que prega a palavra do Senhor, que prega a palavra do Senhor em qualquer situação. Se você entende para o que Cristo morreu, então no seu coração haverá o prazer de buscar o Senhor e sentir a ordenança dele sobre a sua vida. E dessa forma você viverá a felicidade do justo, que é ter prazer em buscar o Senhor e a sua lei. E nessa lei, meditar de dia e de noite. Assim também como diz lá em Salmos, depois deste versículo, e você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não secam, e tudo o que você fizer prosperará. Aleluia! Palavra de bênçãos, queridos, palavras de bênçãos. Não tenham medo de tomar posse da palavra de bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Aleluia! Há quem possa pensar, irmão, é muito difícil, não é fácil. São muitas provações, um vento forte, uma tempestade difícil que nos alcança. Parece que na minha vida eu tenho mais baixos do que altos. Há quem diga, quando eu aceitei Jesus, eu não pensei que fosse ser tão difícil assim. Porque na maioria das vezes as pessoas ouvem um evangelho que prega só as rosas, né? Só você vai andar no algodão, só pelas nuvens. Tenha calma. Mas não é só isso. Eu aprendi no encontro com Deus uma frase que diz que a salvação nos foi concedida pela graça, mas não foi de graça. Amém? Cristo derramou o seu sangue naquela cruz, ele padeceu por nós. Ele pagou um alto preço. Então, às vezes nós reclamamos e vivemos como pessoas vazias, sem maturidade, sem conhecimento de Deus e do que Ele tem reservado para nós. Jesus, nas suas últimas instruções aos seus discípulos, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Se você entender que pertence ao Senhor, se você experimentar dessa plenitude de Cristo na sua vida, você vai entender que o que Ele quis dizer é que não importa, porque Ele sofreu. Ele sofreu muitas vezes por você. Ele sofreu e foi até o fim, fez o que ninguém faria nem por si mesmo, de se entregar naquela cruz. Então você vai entender essa plenitude do Senhor na sua vida. Você vai entender que pertence a Ele. E você pode pensar, irmão Douglas, eu tenho então um propósito na minha vida. Que propósito é esse? Pois há quem pense
que o propósito de Deus na minha vida é ser um homem ou uma mulher bem-sucedido, bem-sucedida, ter um carro do ano, uma casa esplêndida, um condomínio luxuoso. As pessoas às vezes entendem as coisas erradas, porque o que Cristo conquistou para nós, queridos, não foi as coisas deste mundo. O que Cristo conquistou para nós foi a vida eterna, da qual você pode tomar posse agora, nesse momento e a partir de hoje. Aleluia! Eu lembro da passagem do jovem rico lá em Mateus, no capítulo 19, quando esse jovem chegou até Jesus e disse assim: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí então Jesus falou, olhando para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Eu acredito que aquele jovem se alegrou naquele momento. E ele começou a tomar posse de tudo que o Senhor tinha falado para ele, porque ele falou: Senhor, essas coisas, todas elas, eu tenho observado, eu tenho praticado desde o dia da minha mocidade. E aí Jesus, conhecendo o coração do homem, falou para ele: tem mais uma coisa, vai, vende tudo que você tem, reparte entre os pobres, e encontrarás um lugar no reino dos céus. E aquele jovem naquele momento se entristeceu muito, porque ele era um jovem muito rico, tinha muitas posses. É por isso que a palavra do Senhor sempre nos chama a atenção. Não são para essas coisas do mundo, não são para as riquezas do mundo. Isso não quer dizer que você vá viver uma vida miserável. Não é isso. Não é isso que o Senhor está dizendo. Pois aqueles que creem no Senhor viverá pela graça todos os dias. E entenderá que a maior riqueza que você possui é a fé e a salvação que você tem em Cristo. Amém. Aleluia! Há quem diga ainda: mas irmão Douglas, a palavra do Senhor não diz que o Senhor nos dará o melhor desta terra? Aí eu lembro uma frase que a pastora Meire sempre fala: todo texto sem contexto é um pretexto. Amém? Sabe por quê? Nós encontramos essa passagem lá em Isaías, no capítulo 1, quando fala da história que o Senhor pediu que o profeta Isaías entregasse uma mensagem para o seu povo. E se você for estudar, aquele povo encontrava-se mergulhado em seus pecados, em seus delitos, porque não adoravam mais a Deus como antigamente. De dura serviço, porque se nós formos acompanhar desde o início da história, Deus sempre cuidava do seu povo. Deus sempre vinha como para agir sobre a vida daquelas pessoas, mas passava-se um pouco de tempo e elas esqueciam quem era Deus sobre a vida delas. Então no capítulo 1 e o versículo 18 diz assim a palavra do Senhor: vinde então e alegue, ou venham em juízo a mim, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. E aí o Senhor continua dizendo: se quiserdes e me ouvides, então tereis o melhor desta terra. Antes de tudo, antes de pensar em ser próspero, antes de pensar em ter o melhor nessa vida, é necessário que nós, a Igreja de Cristo, pensemos em nos santificar na presença do Senhor, porque desta forma você será conhecedor desta verdade que liberta. Aleluia! E a partir desse momento você entenderá a prosperidade do Senhor na sua vida. Aleluia! Então, irmãos, para que propósitos nós fomos chamados então? O segundo ponto diz: qual o propósito do nosso chamado?
Nós lemos lá a primeira parte do capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro. Mas a segunda parte diz que o nosso propósito é proclamar as grandezas, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito da igreja. Você é um discípulo de Cristo. Experimente a plenitude de Cristo na sua vida. Lembre-se do que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 15, do versículo 16 em diante, diz assim: portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em Marcos, no capítulo 28, verso 20, uma palavra de afirmação que o Senhor nos deixou: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, eu estarei convosco até os últimos tempos. Ele encorajou, depois de tudo, que os seus discípulos não deixassem que o evangelho, que pregam o reino de verdade, morresse ali naquele momento. Mas ele tentou encorajar os seus discípulos o tempo todo a proclamar essa verdade para a qual Cristo veio a este mundo, para tentar novamente conectar a humanidade com Deus, para que elas pudessem ver quem é Deus na criação de tudo. Então, queridos, esse é o nosso propósito. Não tenha medo do seu propósito, porque pregar a palavra do Senhor não é somente aqui, neste altar. Você pode pregar a palavra do Senhor no seu trabalho, enquanto você está dentro de um ônibus, enquanto você está num supermercado. Surgem muitos momentos da nossa vida. Você é o mensageiro do Evangelho. Não deixe isso passar na sua vida, porque às vezes o Senhor nos coloca à frente de pessoas que estão precisando de um abraço, que estão precisando de uma palavra de afirmação. E nós que nos dizemos conhecedores de Cristo, nós que estamos vindo para a igreja o tempo todo, chegamos aqui, glorificamos o nome do Senhor, nos prostramos para mostrar que amamos a Jesus, mas temos vergonha de nos apresentar como obreiro que prega a palavra do Senhor quando você tem a chance, quando você tem a oportunidade, quando que tudo que Cristo pediu aos seus discípulos, e você é um discípulo de Cristo, é que você pregasse esse evangelho. Aleluia! Terceiro ponto: tenha a excelência de Cristo na sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 23 em diante, do versículo 13 em diante, perdão. Colossenses, capítulo 1, e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Porque Deus chamou por bem, Deus achou por bem que nele residisse
toda a plenitude. Você entende agora? Deus achou por bem que em Cristo Jesus houvesse toda a plenitude. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da presença do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual Paulo me tornei ministro. Olha que palavra maravilhosa. Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava muito contente por saber que aqueles irmãos um dia conheceram o Senhor, conheceram o amor do Senhor, e Paulo sabia que o evangelho estava produzindo frutos ali, e que aquelas pessoas entendiam a graça de Deus sobre a sua vida. Essa palavra fala sobre a excelência da obra, da pessoa de Cristo. Então, irmãos, que nós venhamos pensar sempre e saber dessa verdade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós estávamos perdidos, estávamos engolidos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas através da obra da salvação nós alcançamos a redenção no Senhor. Foi por isso que Paulo sabia que o viver era Cristo. Temos que viver a plenitude de Cristo, porque Deus achou por bem que a plenitude habitasse em Cristo, residisse em Cristo. Se você não se apresentar diante do Senhor como santo, como inculpável, como irrepreensível, com fé, alicerçados e firmes no Evangelho, então você não conseguirá experimentar da plenitude de Cristo na sua vida. É difícil você se apresentar diante de Deus inculpável, é difícil você se apresentar diante de Deus incorruptível, sem mancha, sem mácula. Mas é por isso que nós buscamos o Senhor todos os dias. É por isso que nós buscamos no Senhor a renovação da nossa mente. Nós não queremos nos conformar com este século, nós não queremos nos conformar com as coisas deste mundo, porque nós queremos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor nesse momento. Dizer a você, meu querido, não viva uma vida rasa, mas vá mais profundo na presença do Senhor todos os dias. Em uma reunião com o Ministério de Comunicação, eu aproveitei aquele momento para dizer a todos os integrantes que lá estavam: nós estamos vivendo os últimos tempos, queridos. Jesus já está aqui, batendo a porta, atrás das pessoas que estão separadas para experimentar da glória com Ele. Então, busque ao Senhor, separe um momento do dia para orar, para meditar na palavra do Senhor. Não é difícil. Às vezes nós damos tempo para tantas coisas que não vão nos edificar. Um certo GC, no sábado, eu pedi a todos os integrantes que escrevessem no papel aquilo que eles queriam melhorar na sua vida. E muitos escreveram que queriam adorar mais a Deus. Outros escreveram outras coisas. Eu pedi uma coisa ao Senhor: Senhor, eu quero, a partir de hoje, meditar mais na Tua palavra, ler mais a Tua palavra, porque a Tua palavra é uma bússola na nossa vida. É ela que vai nos guiar.
Porque toda a sua dúvida, ela pode ser tirada. Basta você abrir a palavra do Senhor e ler, para que você seja edificado. É o nosso alimento. Não tenha medo de jejuar. A nossa carne é fraca. É o nosso estado caído. O Espírito Santo está aqui para nos mostrar a verdade. E o nosso espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E é por isso que nós não estamos perfeitos ainda. Mas assim como Paulo falava, que ele buscava a perfeição todos os dias naquilo para qual Cristo conquistou, foi a nossa salvação, queridos. Então busque o Senhor, busque mais a presença do Senhor, para que você não venha para a igreja e pense: nossa, eu vejo aquele irmão sendo usado por Deus, ele chora, ele fica de joelhos, ele fica de pé, ele pula, parece que ele sente algo diferente, mas eu não sinto. Que você nessa noite possa sair daqui com essa certeza de que só é possível que você viva essa plenitude que está em Jesus se você der espaço para Ele na sua vida. Porque Cristo não vai entrar na sua vida escancarando as portas e jogando as coisas para todos os lados. Ele lhe lança um convite. É preciso que você dê ouvido a esse convite. Porque Jesus é humilde. Eu peço que a igreja se ponha de pé nesse momento. Eu quero orar junto com você. Porque a verdade é essa, queridos, que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para viver algo maravilhoso. Você foi escolhido pelo Senhor. Se pensarmos, muitos de nós já vivemos uma vida miserável, porque não conhecíamos a Jesus na nossa vida. Porque Ele não tinha sido apresentado a nós. Nós ainda não éramos conhecedores desta verdade que liberta. Nós ainda não tínhamos aberto o nosso coração para poder receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para entregar para cada um de nós. Mas hoje é diferente. Hoje o Senhor mudou. E eu posso dizer com toda certeza que até as nossas feições. Eu sempre falo para os irmãos que são mais próximos. Antes de meu pai e a minha mãe aceitar Jesus, era um homem e uma mulher que fumava, que bebia, estava preso nos vícios. Mas um dia eles decidiram deixar Cristo entrar também na sua vida. E acredite, meus queridos, se eu mostrasse uma foto hoje de como era meu pai e minha mãe antigamente e hoje, uma foto deles de hoje, você ia olhar e dizer assim: irmão Douglas não é a mesma pessoa. Porque Cristo transforma. Ele te transforma. Oh Senhor Jesus, a tua igreja está aqui nessa noite, Pai, porque todos nós queremos te conhecer, Senhor Jesus. Porque todos nós queremos experimentar essa plenitude que está em Ti, ó Cristo. Todos nós queremos mergulhar mais fundo na Tua presença, para experimentarmos as coisas que são invisíveis. Todos nós queremos crer que nós podemos fazer tudo o que o Senhor nos deixou. Que quando uma pessoa nos procurar com uma enfermidade, quando nós impomos as mãos sobre ela, ela será curada. Para que todas aquelas outras pessoas acreditem que Cristo existe e que Ele está em todos os lugares, que Ele pode alcançar as pessoas mais distantes. Se alegre, igreja. Você serve um Deus que tudo pode.
Se alegre, igreja, porque Cristo morreu para que você carregasse hoje um fardo leve. Deixe para trás o fardo do pecado, o fardo da impureza. Tente se apresentar diante de Deus limpo, imaculado, alvo como a neve, branco como a lã. É isso que o Senhor deseja para a sua vida. Confie nele, exalte a Ele. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Receba o renovo de Deus sobre a sua vida nessa noite. Abra o seu coração. Apresente suas causas diante do Senhor. Mas não se deixe ser uma pessoa fraca. Sem a mentalidade de Cristo na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Ele morreu para que pudéssemos ser salvos. Ele se entregou como uma ovelha muda para que você tivesse acesso ao Pai. Porque o amor que Jesus tem por nós é do tamanho da eternidade. Aleluia!